TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrando em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita a todos, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30. Às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, quinta-feira, às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, mandar um e-mail, por favor, o façam para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Mandando sugestões, perguntas, claro, e também reclamações, claro, sem problema nenhum. O programa também é visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Correio da Manhã, né? TV Correio da Manhã, no Facebook e no Instagram também, TV Correio da Manhã. Lembrando que o programa Enfoque Espírita e os demais programas deste canal 16 de Petrópolis, tá? TV Correio da Manhã, é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, em geral, notícias, religião e outras coisas mais muito interessantes e que se pode aplicar no nosso dia a dia, tá certo? Então agora passamos para a nossa... Lembrando o seguinte, gente, o Carlos Gama não tem vindo, que ele não está se sentindo bem, tá certo? Oramos por ele, para a sua recuperação e volta ao programa, tá certo? Que Jesus o abençoe, Carlos Gama. Então vamos à nossa leitura de hoje, que é Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 103 deste livro, e o título é Produzimos. Abre aspas. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Fecha aspas, quem disse isso foi Jesus. Encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 15, versículo 4, tá certo? E ele diz, permanecei em mim. Porque ninguém vai ao nosso Pai Eterno se não passar por Jesus. Ele disse, ninguém vai ao Pai se não primeiro passar por mim. Porque para nós sairmos de provas e expiações para a regeneração, ou para um outro orbe mais avançado, vai depender especificamente da autorização de Jesus. Ninguém, nesta escala evolutiva que vamos, em análise, seria uma escada de ascensão,
Ninguém pula do primeiro degrau para o 3. Não. 1, 2, 3, de acordo com o seu grau evolutivo. Tá certo? Então, ele diz, permanecer em mim. É a doutrina que ele nos disse. Ele não impôs. Ele simplesmente colocou-a para que nós pudéssemos, através do nosso livre-arbítrio, pegar todos esses conhecimentos e colocar em prática. Claro, nada mais simples, mas nós temos um problema sério. Nós, a humanidade, queremos sempre fazer por nós mesmos. E às vezes acertamos, às vezes erramos. E quando erramos, nós vamos ter que resgatar esse erro. Lei de Deus. Ele não muda nada. Ele a fez e nós devemos cumpri-la. Se não cumprimos, estamos errando. Porque Deus não premia e também não faz com que o mal venha. Não. É a nossa consciência que nos acusa dos nossos erros. Claro. Porque ele é infinitamente bom e justo. Se erramos nessa reencarnação, ele diz, no meu caso, Luiz, não é assim. Você vai resgatar uma outra reencarnação. Simples. Mas, às vezes, pelo nosso situação de ansiedade, fazemos coisas que não deveríamos. E aí, mas vamos ver o que Emmanuel descreve a respeito desse versículo que acabamos de ler. Produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama, devidamente tratada, é terra de sementeira. E martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho,
na escola espírita cristã? Recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Sábio alerta. Ah, sim, gente. Porque, na realidade, Jesus pode nos salvar, desde que venhamos a merecer. Sim, merecer esta salvação. Porque se não fizermos aquilo corretamente, estaremos fora da lei de Deus. E teremos que resgatar isto. E aí nós vemos lá em Pedro, né, dizendo assim: o amor elimina uma imensidade de erros e faltas. Olha só, elimina. Mas você tem que extirpar aquilo de vez, para que você, sob o alicerce seguro, nós possamos galgar outros patamares de compreensão. Hoje estamos em provas e expiações. O mal ainda prevalece, infelizmente. Mas esse mal, cada vez mais, está diminuindo. Muito embora a gente vê aí pelas notícias o contrário. Mas, hoje, em volta do planeta Terra, nós temos aproximadamente 28 bilhões de seres encarnados e desencarnados. Creio e rogo que, pelo menos aí, 70% já esteja em um bom caminho. Mas será o suficiente para passar para o nível de regeneração? Não sei. Por que eu digo não sei? Porque é foro íntimo de cada um. A evolução se faz dentro de cada um. Quem sou eu aqui para dizer que A, B ou C está nessa ou naquela condição? Não. Eu tenho que tomar conta de mim. Se eu errei, eu tenho que resgatar. Eu tenho que fazer alguma coisa para reverter aquela situação. Claro, todos nós podemos sair dessa situação. Basta orarmos. Ah, mas eu sou dessa ou daquela religião, seita. Não tem problema nenhum, gente. Nós vamos todos errar, porque cada um de nós tem a chama de nosso Pai Eterno dentro de cada um de nós. A Bíblia nos diz: vá a seu quarto, feche a porta e ore. Por quê? Fique sozinho. Você não vai ter barulho lhe incomodando. Você, naquele momento, fica introspecto e tem um contato com a espiritualidade superior. Todos nós podemos fazer isso. Não importa a religião, seita ou qualquer outra coisa. Nós estamos entrando em contato com esses seres superiores que um dia já passaram por provas e expiações. Mas hoje, pelos seus trabalhos, eles estão em um nível muito superior a nós. E é nossa obrigação ver neles o exemplo para a nossa transformação interior para o bem. E nós vemos aqui
que ali, ó, o produzimos, né? Permanecei em mim. Porque ele nos trouxe. Aliás, já vieram muitos anteriores a Jesus que trouxeram coisas maravilhosas. A cada etapa da história tem pessoas aí adiantadíssimas. Sim. Eles trouxeram determinadas situações para aquele momento da história, naquele local aonde que ele renasceu. Temos aí coisas maravilhosas vindo da Grécia. E outros locais mais. Siddhartha Gautama, lá na Índia, lá longe, cada um com o seu grau evolutivo, fazendo com que a população de onde essa pessoa nasceu possa se modificar. Hoje eu estudo Confúcio. Não é fácil. Estou indo muito devagarinho. Ele viveu aproximadamente 500 anos antes de Jesus. Sabe o que ele... Algumas citações dele? Não faça aos outros o que não queres para ti. Olha só. Jesus também nos trouxe essa mensagem. E nós vimos as coisas maravilhosas. Isso lá na China, quer dizer, 2.500 anos atrás, já era uma pessoa adiantada. Não só ele, como outros de sua época também. E nós ainda estamos em provas e expiações devido ao nosso atraso espiritual. Nós não trabalhamos o suficiente, pessoal. Infelizmente. Faça hoje e não deixe para amanhã o que tens de fazer. Porque amanhã vai ter o que você deixou hoje e as coisas do amanhã para serem resolvidas. Tá certo? Olha só. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Vou repetir, devagar. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Quer dizer, a pessoa se inspira em uma pessoa e trabalha de acordo com o que essa pessoa nos diz. Nesse caso, é Jesus. Jesus nos ensina isso. Lá atrás do Sermão da Montanha, que coisa maravilhosa. Todos os feitos desse homem não foi para oferir lucro, não. Foi para elevar o espírito de cada um daquela época a um patamar mais alto. E ainda hoje temos guerras, infelizmente. Atraso moral. Não crescemos através do conhecimento. Consequentemente, não crescemos moralmente. E vamos ter que resgatar isto. Infelizmente. Infelizmente. Aliás, não é infelizmente, é felizmente, porque é misericórdia divina para cada um de nós. Ninguém vai ser desterrado eternamente. Não existe céu, inferno, purgatório ou qualquer outra denominação. Não existe, gente. Isso é tudo condição mental. Se você veio, bateu o carro, saiu de casa, brigou com a mulher, com a esposa,
Os filhos fizeram coisas, você se aborreceu. Aí você bate o carro. O que você diz? Hoje a minha vida está um inferno. Então é uma condição mental. Ele está lá no inferno com fogo? Não, de forma nenhuma. Tá certo? Mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E no anterior, nós estávamos falando, né, de erros e faltas. Olha só. Então, eu estou vendo aqui uns apontamentos meus e eu comentei que o amor cobre uma imensidão de pecados, ou erros e faltas. Então, nós vamos encontrar isso na Bíblia, tá? Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E em Lucas, capítulo 7, versículo 47. Só em 3 lugares, pode ser que tenha mais. À medida que eu for relendo e estudando a Bíblia, lógico, nós vamos encontrando outras coisas mais interessantes para falarmos com todos, tá certo? E nós estamos falando, né, agora voltando ao nosso estudo, do capítulo 9, da segunda parte, que é da intervenção dos espíritos em nossas vidas. Né? E nós estamos lá na pergunta 481. Ela já começou exatamente na 456 e nós já estamos lá na 481. Vamos lá. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e é muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde, explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Nós vamos ver sobre o magnetismo lá na introdução do capítulo 16, né, do Livro dos Espíritos, ok? Vamos lá. Perdão. A introdução do Livro dos Espíritos. Esquece o capítulo 16. Vamos lá. Na letra A, diz o seguinte: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitam com tais coisas? Não. O magnetismo, todo mundo sabe o que é. Então, nós vemos que toda essa situação
da produção dos fenômenos, tá? É em decorrência da espiritualidade ainda sem conhecimento. Então, eles utilizam o magnetismo, outras situações, mas que não importa aqui falar, mas que produzem os fenômenos. Só que a parte superior, os espíritos superiores também o fazem, mas só que eles utilizam para a nossa evolução. Não é simplesmente fazer com que esse livro, se eu largar, ele vai cair. Mas espíritos têm que faz com que os livros possam levitar. Claro. Santo Antônio de Pádua fazia isto. Outros santos da Igreja Católica faziam isso. São fenômenos inerentes àquele espírito evoluído. Então a gente vê que os espíritos superiores não se deleitam com essas coisas. Claro que não. Não há necessidade. O tempo do fenômeno já passou. Mas tem pessoas que precisam de ver o fenômeno para crer. Aliás, Jesus dizia assim, né? Felizes os que não viram e creram. Será se nós vimos Jesus? Ouvimos Jesus? Não sei. Mas, sinceramente, gostaria de ter ouvido, lá há 2024 anos atrás, as suas palavras de carinho, de puxão de orelha, sem nos ofender. Ah, sim, gente. Porque ele falava as coisas e, através da nossa consciência, nós identificávamos os nossos erros. Ele sabia muito bem e sabe o que tem que ser feito e o faz. Hoje nós também podemos ouvi-lo, claro. Basta fazermos aquilo que ele pede. Ele não obriga ninguém a fazer. Mas ele diz, você não vai ao Pai se não passar por mim. Vamos lá. A 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Pois é, gente, isso é um problema, né? Infelizmente, existem essas pessoas convulsionárias, né, crises nervosas, a gente não sabe bem o porquê de cada um, mas devemos e temos a obrigação de orar por todos, para que essas convulsões cessem, essas crises nervosas se acalmem, para que ele possa voltar novamente a pensar corretamente, junto com a espiritualidade, o anjo da guarda daquela pessoa, fazer com que ele vá regredindo todas essas situações negativas que levam ele a esses estados. Vamos lá, olha a resposta. Efeito de simpatia, quer dizer, afinidade. As disposições morais se comunicam muito facilmente. Em certos casos, não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia ou afinidade, com os que os provocam. Isso aqui, entramos aqui em psicologia, né? Nós não somos psicólogos. Então, eu vou agora ler, então,
a parte onde Kardec nos dá uma explicação. Entre as faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em que tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, inconscientemente. Então, nós vemos que, para o sujeito ter convulsões ou situações de crises nervosas, nós vemos que existem espíritos ainda inferiores atuando em cima daquele. Infelizmente. Mas através da oração, dos bons pensamentos, da espiritualidade para aquele que sofre, junto com a ação dos familiares que sabe que a pessoa tem esse tipo de situação, pode melhorar muito. Porque a gente sabe que aquele que está nessa crise também é um espírito, às vezes, inferior, que precisa de ajuda. E ele veio justamente na família para ser ajudado por aqueles mais adiantados do que ele. De alguma forma, eles estão ligados do passado até o presente. E assim nós possamos cada vez mais e melhor ajudar o próximo, sem cobrar nada. Ok? Vamos na 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Veja bem, essa pergunta nos leva até Jesus novamente, claro. Lembram daquele rapazinho que o pai chegou perto de Jesus e pediu: Senhor, ajude meu filho. Ele tem crises, se joga na água, se joga no fogo, vai contra muros. E Jesus vai lá, impõe as mãos sobre ele e pede: saia. Esse sair é por causa de um espírito obsessor que estava perto daquela criança, ou daquele rapaz, ou de quem quer que seja. Então, esses obsessores criam essas crises nervosas, esses convulsionários, essas convulsões horríveis. Tudo porque erros do passado. Sim, erros do passado. Então vamos lá à resposta. Em alguns, é exclusivamente o efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Olha aí, são as drogas, tá certo? Algum medicamento que você é alérgico e você começa a ter convulsões,
Você não sabia que era alérgico, tomou aquele medicamento para curar uma outra situação e acaba criando uma outra. Tá certo? Vamos lá. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. É o negativo colocando maus pensamentos daquele que é subjugado. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve. Não é? Então, nós vemos o como é importante termos bons pensamentos. Vamos afastar, pelo menos temporariamente, espíritos ainda inferiores a nós que, de uma certa forma, nos querem mal. Não gosto dele, vou fazer o mal pelo mal. E faz, porque o outro permite. Então nós vemos que os fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos. Lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Agora, olha, importante. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural daquele que está enfermo. Ele permite que o outro chegue perto e comece a fazer toda aquela situação. Infelizmente, acontece isso, porque às vezes nós somos fracos. Aliás, tem uma... Por que o mal fica tão pesado? Porque os bons estão firmes no bem? Não sei. Tá certo? Em provas e expiações, vocês todos sabem que o mal prevalece. Mas quando estamos e sabemos a verdade, eles se afastam, porque eles não conseguem modificar a verdade. Claro, a verdade é a verdade. A mentira é para enganar os outros, mas depois ele cai. Vamos lá. Passemos agora a um outro subitem do capítulo 9, tá certo? Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Até agora nós falamos em espíritos inferiores, agora vamos falar de bons espíritos, claro. Tem todo aí espíritos bons querendo bem a nós. Os nossos pais que já partiram, eles vão querer mal ao seu filho? Não. Eles querem o bem, querem que você evolua espiritualmente, tá certo? Mas antes de entrarmos nesse subitem, teremos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco, tá certo? E nós estamos no capítulo 9, da segunda parte, e o subitem é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. 484 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Olha só que coisa boa. Os espíritos inferiores, com os homens viciados, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Ok. Os bons espíritos simpatiam com os homens de bem. Gente, não é fácil ser uma pessoa de bem. Aliás, não é fácil ser espírita. Porque a consciência, a nossa consciência, nos acusa dos nossos erros e faltas do presente e também do passado que temos que resgatar. Então a espiritualidade, vendo que você tem a intenção com a ação de se melhorar, você é um dos protetores dele e eles lhes ajudam a identificar as coisas erradas que possivelmente você possa vir a fazer ou já fez para resgatá-los. E, lógico, lhe ajudar na sua vida. E eles nos ajudam, gente, não tem a menor dúvida disso. Tá certo? Porque essa suscetibilidade da melhora nós podemos mostrar através da nossa aura, do nosso perispírito. E os espíritos superiores têm a capacidade de ver o nosso desenvolvimento através da aura, que é a luz que nós iluminamos, junto com o perispírito. E ali vai mostrar exatamente quem você é. Ah, sim, gente. O perispírito é um dos corpos que envolvem o espírito. Ele está muito ligado ao espírito, tá certo? E, logicamente, ao corpo físico. Quando nós estamos doentes, é porque o perispírito está doente. Começa a tratar o perispírito para eliminar o corpo físico. Sim. Ok? Então, nós vemos aí que eles estão sempre predispostos a nos ajudar. Porque eles sabem e podem contar com você para ajudá-los em situações que você vai tentar ajudar a um terceiro, eles sabendo da sua possibilidade de ajudar aquele terceiro, eles estão junto de você e ajudam ainda mais para a recuperação daquele terceiro. Sim, com a imposição das mãos sobre a pessoa doente, muitas vezes também através de orações. Jesus disse, onde 3 ou mais pessoas estiverem juntas, ali estarei. Olha só. Veja, o Espírito que é o seu protetor, você
e aquele que está precisando de ajuda. E talvez um familiar, já são 4. Ali, rezando, ali estaria Jesus, claro. Faça o bem, mas não importa a quem. Faça aos outros o que gostariam que fizesse com você. Vamos lá. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Reminiscências, tá certo? Lá atrás. Então, vamos lá. Afeição nada tem de carnal, espírito a espírito. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. Ah, olha só que maravilha. Mas eles fazem o bem pelo bem. Aquele espírito, ou mentor, o que for, sabe que você é um espírito já receptivo a eles. Então, ele falou assim, não conheço, mas vamos lá, vamos ajudá-lo. Claro, às vezes o sujeito está lá, está passando alguma situação difícil, por que não ajudar? É um problema de afeição. Mas aqueles que gostam de você, estão sempre... vamos ajudar ao Luiz? Não, vamos lá, poxa, sem problema nenhum. E eles arranjam tempo para isso, gente. Porque lá em cima, do outro lado, ninguém fica parado. Todo mundo está ajudando um ou outro. Ou está estudando, ou está trabalhando. Sim, gente. Você não fica lá em cima, ou num outro plano espiritual, na praia, pegando sol. Não existe isso, tá? Existe sim. As praias, o sol iluminando a casa onde você está, ou a cidade onde você está, cidade de nosso lar, que está aqui por cima de Petrópolis, Magé, lá parte do Espírito Santo, parte de Minas, parte do Rio de Janeiro aqui. Imagina, eles vão se preocupar. Luiz está vestindo assim. Eles não estão preocupados com isso, gente. Eles estão preocupados com a sua evolução. Gente, com a sua evolução. Porque é mais um trabalhando para a implantação do Evangelho de Jesus no planeta Terra. E eu rogo sempre que eu seja escolhido ou permitido, melhor assim, que eu seja um daqueles das fileiras do bem para transformarmos o planeta Terra. Não sou bom, não sou, gente. Tem muitos erros, cometo ainda erros, mas a espiritualidade faz assim, Luiz, você errou, e puxa a minha orelha. Claro, gente. Eu aceito e digo mesmo, fiz alguma coisa errada, o que eu vou fazer? Se sim, me mostre. Porque às vezes a gente não vê, sem querer. Me mostre, eu quero resolver, é menos uma situação que eu tenho que resolver mais à frente. Por que não agora?
Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. E faça. Tá certo? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Tá certo? Que Jesus os abençoe, dando paz, equilíbrio e tranquilidade para todos. Paz no Oriente Médio. E eu, para terminar, lhes digo, a reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. Tenha uma boa semana, graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.